Olá, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma etapa super importante dentro desse nosso processo de deixar todas as tranqueiras para trás e iniciar uma vida nova. Esse módulo 3 aqui vai fazer uma revolução dentro de você. É sério, ele é muito importante. Difícil dizer qual que é o menos ou mais importante, mas digamos que dentro exatamente onde ele está colocado, né, nesse caminhar, ele foi estrategicamente colocado por Deus no local correto, porque é impossível, meus irmãos, é impossível para você que está aí do outro lado, a gente pensar em ficar bom tendo coisa ruim dentro da gente, sabe? A gente precisa passar por esses 100 dias sem maquiar nada. Nós não vamos maquiar as nossas dores, nós vamos dar uma mergulhada nela com muita responsabilidade, com muito carinho. Eu até te agradeço essa permissão de conversar com você sobre assuntos tão pessoais, tão íntimos, mas que entre eu e você, e principalmente entre você e Deus, é necessário tocar, porque senão eu estaria enganando você. Foi fundamental o que a gente vai viver hoje, ao longo desses 20 dias, foi fundamental para o Regis deixar para trás 20 anos de cocaína e 25 de álcool, ou seja, dentro desses 25 anos, na realidade foi 25 anos de álcool. E dentro desses 25 anos, 22 deles, né, foi com álcool e cocaína, substâncias cruzadas, entende? Já faz assim um tempinho, às vezes eu bagunço as contas na minha cabeça, né? E assim, essas dores aqui, muitas delas, olha só, muitas delas vão continuar com você o resto da vida, sabe? Muitas delas. Regis, mas você não vai curar a minha dor? A gente vai liberar o perdão através de uma série de assuntos aqui que a gente vai trocar uma ideia e a intensidade que você mergulhar nesses assuntos, né, numa particular experiência com Deus, né, uma entrega mesmo, você vai conseguir no seu coração liberar esse perdão, para depois, se houver espaço, obviamente, você pessoalmente, se houver uma pessoa, se houver uma terceira pessoa, você liberar esse perdão pessoalmente, mesmo que a outra pessoa esteja errada. Isso aqui não é um júri, tá bom? Quem vai ser culpado vai cumprir pena, não. Se houve isso, a gente, se chegou a esse ponto, aconteceu de uma forma assim, digamos, dentro das leis. Tá certo? A gente está falando aqui um pouco da lei de Deus, né? De não julgar, de dar outra face. Regis, pelo amor de Deus, mas isso não existe. Existe. Vou te falar pessoalmente o meu exemplo agora, por isso que está no programa. Lembra que o programa todo está baseado no que o Regis fez para conseguir sair fora todas as tranqueiras que ele fez na vida dele? Pois essa etapa aqui foi fundamental para que eu não caísse de novo, para que eu não repetisse a mesma história. Lembra que é um dos defeitos nossos lá de comportamento, de caráter, as quedas, né? A reiteradas vezes cair. Sabe por quê? Porque não foi tratado com o devido carinho uma dor. Quando você cai, às vezes de forma inconsciente, você está precisando o quê? Camuflar essa dor, botar um antídoto para essa dor através da droga, através do álcool, através de qualquer coisa que seja, através de qualquer vício. O vício, aquele vício, por exemplo, o vício do jogo, né? Ou ganhei hoje. Aquela sensação de ganhar dá uma felicidade danada, né? Pois é, uma forma de maquiar uma dor, tá lá jogando para viver essa experiência, para ter uma adrenalina, para se sentir. Sabe que a droga ela faz isso, né? Ela libera umas substâncias dentro do teu corpo que biologicamente dá essa sensação
Entende? Só que agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos ao encontro dessa dor com muita responsabilidade. Lembra que eu não sou aquele amigo fuxiqueiro que você vai confidenciar uma dor terrível da tua vida e que daqui a um mês vai estar na cidade toda. Às vezes até mais cedo, né? A pessoa parece que bota no jornal ou então na rádio, né? Não é isso, a proposta não é essa. Até porque essa nossa distância não me permite isso, né? Mas assim, no seu diálogo com Deus, não necessariamente no seu diálogo comigo, tá bom? Obviamente que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí nos comentários, tal, e a gente vai, na medida do possível, atendendo, tá bom? Mas eu te falo que esse diálogo aqui, essa liberação do perdão, ela é mais entre você, Deus, e depois você, e se houver possibilidade com a terceira pessoa, entendeu? Esse é o objetivo central desse módulo. Olha o que está escrito aí, ó, dores, traumas, né? Os traumas, cura e perdão. O perdão, ele vai... Lembra que o amor, ele circunda tudo, o amor... né? Lembra do módulo passado, quando a gente conversou sobre amor. Esse módulo aqui, obviamente que o amor é maior do que... Está por fora disso tudo, né? Está por fora abraçando tudo. Na realidade, o amor, ele abraça o universo inteiro. Mas esse módulo aqui, ele vai ser... Você vai escutar o perdão várias vezes, sabe? Como assim? Em todos os tópicos, dos 20 tópicos, por trás, camuflado, como plano de fundo está o perdão. O perdão, ele é o segredo, o perdão, ele é a via, o perdão, ele é o caminho para que tudo isso se encaixe novamente no seu coração e você volte a viver bem. E ao conhecer o perdão, se alguma coisa acontecer daqui para frente, você vai saber como agir com essas situações, para não engolir tanta coisa ruim e ficar com essas coisas ruins presas, conscientemente ou inconscientemente, e acontecer aquela coisa toda que não vem ao caso a gente ficar repetindo todas as vezes. O nosso processo aqui, o nosso caminhar, o nosso programa é para criar sustentáculos, criar pilares de fortaleza dentro de você, para que você se sustente no dia das tentações, entendeu? Né? E assim, dando uma mergulhada mais dentro do que a gente vai viver, eu pessoalmente tive 2 grandes dores lá no meu passado, ao qual estavam bagunçadas, muito bagunçadas dentro do meu coração. E eu nem sabia que uma delas bagunçava até meus relacionamentos. Bagunçava também esse lance de beber demais e de endoidar demais. Tá certo? A primeira grande dor que eu te confidencio de uma forma até natural hoje em dia foi a separação dos meus pais. Parece ser meio bobo, porque hoje virou uma praxe, virou comum, virou normal a separação dos casais, por conta de uma série de outros motivos que não se enquadra aqui nesse momento. Mas, entenda, eu era uma criança. Beleza, a separação envolveu 2 adultos, um homem e uma mulher, no caso meu pai e minha mãe. Só que foi uma forma muito traumática. A gente não sabia de nada, de repente nosso pai sai da nossa casa, vai para outro canto. Entende? Eu tinha 11 anos de idade. Estava ali naquela fase da puberdade e ainda saindo de uma infância, entrando numa juventude. Minha cabeça era muito mais infantil do que adulta, né? Por isso que eu digo, uma criança ainda assim, né? Sei que muita gente vai achar 11 anos não é mais criança não, mas para mim foi bem difícil. Por quê? Porque não é que eu gosto ou desgosto da minha mãe, não, eu tenho sentimentos grandiosos pelos 2, mas de repente sai um deles, entende? Só que, assim, eu tenho uma predisposição muito grande, alguns caracteres que meu pai me ensinou, né? Por exemplo, música, né? O meu pai é um tanto sentimental, o meu pai é um tanto boêmio, né? O meu pai gosta de músicas antigas que tem letras amorosas, e eu gostava disso aí. Eu colei no Coroa, na época eu não era tão coroa assim, mas às vezes anotava essas canções. Isso me ajudou a ser um cara sensível para algumas coisas,
né? Para os sentimentos, para a poesia, para a leitura. Isso abriu uma série de coisas. Meu pai gosta muito daquelas músicas antigas de Nelson Gonçalves, Anísio Silva e por aí vai, né? E também é um profundo apaixonado pelo Chico Buarque de Holanda, que também é um homem que dentro da sua obra tem uma visão crítica social, tem uma visão crítica da sociedade, também é um homem muito voltado assim aos sentimentos, né, de homem para com mulher. A obra dele é uma obra bem completa. Então assim, eu conheço todas as músicas do Chico Buarque por conta do meu pai, eu aprendi ali, pequenininho, na minha infância, de tanto ele colocar, vamos escutar junto, eu sentava lá e escutava, entende? O resultado. E o resultado disso tudo é que eu fiquei gostando das coisas que ele gosta. Claro que de outras coisas que minha mãe gosta também, mas não foi a minha mãe que saiu de casa. Eu estou falando aqui da separação dele, porque foi ele. Aí tudo bem, eu não vou entrar nisso, arranjou um outro casamento, teve um outro sentimento por uma pessoa, não sei o que, essas coisas aí eu não vou nem entrar não. Estou te falando do trauma e da dor que causou a mim. Entende? E também tem um outro adendo. Eu sou apaixonado pelo Fortaleza. Quem torce Ceará que seja apaixonado pelo Ceará, não tenho nenhum problema com isso. Estou falando de mim. E meu pai me levava para o jogo desde os 5 anos de idade, entende? Então, de uma hora para outra, a gente ficou 2 anos sem ir para os jogos, né? Eu fiquei quase 2 anos sem ver meu pai direito. A minha mãe foi assim meio traumática. Teve um dia aqui que teve arma, puxou arma. Então, assim, isso tudo na cabeça de uma criança, isso é um turbilhão, sabe? É como um liquidificador desses... Desculpa, da velocidade mais rápida que você imaginar. Isso foi uma primeira grande dor na minha vida. Me bagunçou os sentimentos. Eu não compreendia porque que isso estava acontecendo. Não compreendia. Entende? Para mim era desnecessário ser daquela forma. Mas eu fiquei com isso guardado no meu... Olha, isso foi tão sério para mim que quando eu tive 18 anos, né, eles disseram, você é pivete, você... Só o pessoal mais velho diz, só quando você tiver maior idade, aí você vai entender melhor, porque você ainda é criança. Algumas desculpas esfarrapadas de quem vinha conversar com a gente, porque que o papai saiu de casa, essas coisas. Eu levei tão a sério isso que quando eu completei 18 anos, eu já tinha uma carta escrita para o meu pai, dizendo o quanto que eu sofri daquela separação. Entenda, os pais se separam, certo? Mas no coração das crianças, né? Por isso que eu estou falando isso, para você tiver cuidado, se você for, sei, da sua realidade, né? Se você já tivesse separado da sua esposa ou do seu esposo, né? Se envolver crianças, tem que ter um cuidado muito grande, entende? Ou então você está se vendo numa situação que também é minha, entende? Na sua infância, você viveu algo similar que eu vivi. Porque os pais esquecem que nesse ato de se separar, no coração das crianças, os pais ainda estão juntos. Entende? Os pais se separam, um vai para o lado, um vai para o outro, né? Mas no coração da gente, você ama seu pai e ama a sua mãe. Entende? Isso gera um desconforto, uma bagunça, né? E isso pode refletir lá no futuro, entende? Então, assim, é preciso saber perdoar. É preciso encarar isso, assim, de uma forma mais tranquila, entendendo as nuances dos sentimentos e do desenvolver dos relacionamentos, do mundo mesmo, que é um pouco assim, entende? Nem toda vida o homem e a mulher, mesmo que se unam, vai ser o mesmo casal que vai morrer lá, sei lá, quando mais velhos, né? É ideal que seja, mas nem sempre o ideal rola, né? Então é compreensível, até porque eu sou fruto, assim, de 2 relacionamentos. Eu estou com a Nina agora, mas tive um relacionamento de 2 anos. Era uma união estável, eu morava lá no Rio de Janeiro, tinha um apartamentozinho pequeno, lá no Catete. E não deu certo, entende? Então, assim, a gente precisa compreender. Ruim é porque quando a gente é criança, isso, por exemplo, os meninos aqui, eu vivo com a Nina 10 anos. Aí quando os meninos estão com 11 e 10 anos de idade, eu saio de casa ou a Nina sai de casa. Entende? O que vai gerar na cabeça dessas crianças, né? Então é preciso ter um cuidado. Em mim foi um negócio muito difícil. Por isso que eu estou citando aqui como uma grande dor da minha infância, que refletiu, ou consciente ou inconsciente, na minha maneira meio estabalhoada de ser, entendeu?
É assim, tudo que eu faço com muita energia. Então, se eu bebia com muita energia. Se eu usava droga, eu usava com muita energia, entende? Então, assim, isso reflete, entende? Nas nossas personalidades. E uma outra dor, gente, essa aqui você vai olhar e vai sentir que a separação é normal. Aquela coisa que eu te falei, é normal para o mundo, mas para o coração de uma criança de 11 anos de idade não é tão normal assim. Até porque ela não entendeu ainda o mundo, né? A outra dor foi um abuso sexual. Né? Você já deve ter escutado lá no meu testemunho, né? Esse abuso aí foi pior ainda, porque eu tinha 11 anos e isso já aconteceu lá com meus 14, né? 14 anos, quer dizer, 3 anos depois da separação dos meus pais, eu coloquei uma pessoa mais velha, às vezes até como meu guru, na ausência do pai, você fita uma pessoa mais velha, né? E aquela pessoa, ela te leva inconscientemente a uma paternidade, entende? E foi essa pessoa que, pô, bebi caipirinha pra caramba, bebi caipirinha pra caramba mesmo, né? Fiquei tontaço assim e me permiti que houvesse um contato ali homoafetivo, né? Isso deu uma bagunçada na minha cabeça, né? Essa pessoa me masturbou, fez sexo afemoral, melou minhas coxas, até já contei pra você, né? Ainda hoje eu sinto aquela toalha arrastando nas minhas coxas, sabe? Um negócio de doido. Mas só que não parou nisso, entende? Essa pessoa continuou apaixonada por mim durante aí, sei lá, 3, 4 anos, me enchendo o saco, sabe? Aonde eu tava, essa pessoa chegava. Se eu viajava com minha mãe pro Rio, porque a gente tem parente lá, ele chegava, tem um parente lá também, chegava nas férias junto com a gente, sabe? E se metia de certa forma assim nos meus relacionamentos. Eu abria a minha mochila quando chegava em casa e tinha uma carta de amor dentro da minha dentro da minha bolsa dessa pessoa, sei lá como foi que ela enfiou. Isso tudo num garoto assim, né, de 14, 15, 16 anos, né, dentro da puberdade, início da juventude ali. E, nossa, isso aí foi mais outra bagunça. Só que eu sempre gostei muito de mulher mesmo, assim, com todo respeito de quem gosta de homem ou de mulher. Isso aqui não tá entrando nessa seara. Só que isso também me bagunçou um pouco afetivamente, porque como eu tive um orgasmo no dia desse abuso, eu fiquei confuso, né? Eu fiquei com medo de, sei lá, de pensar que eu era gay, sabe? Eu fiquei com medo de contar lá em casa, porque minha mãe tem uns irmãos que são meio, uns tios meus que são meio violentos, sabe? Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com essa figura, né? Que hoje... E fiquei com medo disso bagunçar um relacionamentozinho que eu tinha com a menina lá na época. Rapaz, aí foi uma confusão, né? Você imagina isso aí, um abuso sexual, além de ser uma violência, né? Como foi com o menor, essa pessoa até podia ser processada, podia ser presa. Só que muita gente não leva a sério essas coisas no Brasil, né? Acha bobagem. Hoje nem tanto, mas naquela época, 30 anos atrás, se eu tinha 14 anos, eu já tenho 45 por fazer, daqui a um mês, 2020. Quer dizer, isso já tem 30 anos atrás, mas ainda hoje tem resquício. Não tanto, né? Porque eu estou te contando aqui hoje, eu ainda sinto um nozinho na garganta quando eu falo desse assunto. É sinal que ainda não está completamente lavado o meu coração. E olha que eu já batalhei para fazer. Através de quê? Desse assunto que a gente vai ter aqui no módulo 20. Entende? Então é super importante aqui nesse começo que você faça um mergulho dentro de si. Tá bom? E lá no final dos nossos 100 passos, né? No final do nosso programa, se você achar que esse aqui é um ponto que pega mesmo na sua vida, procura uma ajuda psicológica. Continua com a tua intimidade com Deus, tudo que a gente conversou, mas não deixe isso crescer novamente, sabe? Se for uma ferida muito grande, tenha um cuidado, tenha aí cuidado, que eu vou mexer nessas coisas aqui, para que isso também não se reverta numa nova queda, porque a gente vai tocar em assuntos delicados. Olha, eu estou falando de assunto delicado e às vezes a gente o quê? A gente sente ainda no coração. Quando eu falo da separação do meu pai, quando eu cito aquelas coisas, eu ainda sinto no meu coração, né? E quando eu falo desse abuso, eu ainda sinto também no meu coração. Então você vai sentir também no seu coração. Mas aqui a gente vai ter um cuidado, a gente não vai só atiçar, não.
a gente vai aguçar esses sentimentos, mas também vamos buscar um mecanismo, um sentimento maior do que esse sentimento de culpa, para o quê? Para colocar um remedinho nessas feridas aí. E esse remedinho que a gente vai colocar nas feridas, ele vem de Deus, tá bom? Então, passando rapidamente o que a gente vai ver, olha isso, ó. A gente vai ver sentimentos de rejeição, sentimentos de medo, sentimentos de paralisia espiritual, sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade. Isso tudo é provocado devido a essas dores e esses traumas. Se a gente guarda isso aqui, cara, lá na frente você vai querer alguma coisa para suplantar essa dor. E aí reflete em álcool, reflete em droga, reflete nos vícios, né? Tá? A gente vai falar sobre libertação, a gente vai falar sobre contaminação das famílias, das amizades, da sociedade. Vamos falar um pouco mais do perdão, engloba tudo. Aqui a gente vai falar um pouco mais ainda sobre perdão, arrependimento, ressentimento. Vamos trocar uma ideia sobre oração de cura e libertação. Nós vamos aí lá no 60 e a gente vai falar sobre o caminho, sobre o comportamento, sobre a causa disso tudo. Vamos falar sobre sentimentos, vamos aprofundar sobre profundidade, a oração, alguns bloqueios, vamos falar sobre cura, vamos falar sobre o maligno e vamos terminar com uma libertação final. Só dois pontos aqui rapidinho sobre cura e libertação. Cura e libertação é um ministério que existe dentro da nossa igreja. Existem comunidades que têm por carisma a cura e a libertação. Aqui em Fortaleza tem. A gente vai falar sobre isso, sobre curar de alguma coisa que está aprisionada no nosso coração. Às vezes até por forças espirituais, né? Calma, você está possesso não. Né? Eu também nunca tive não, né? Mas num momento eu fui lá, conheci sobre cura e libertação, que tem uma comunidade chamada... Ai, meu Deus, me faltou, Nossa Senhora... Eu já lembro o nome da comunidade. Essa comunidade, ela trata especificamente de casos difíceis como o meu, entende? Eu fui lá, fiquei uns dias lá, conheci o fundador, que era o Júnior, né? Rabone de Maria, lembrei, Rabone de Maria, né? E fui nessa comunidade. O Júnior faleceu até uns meses atrás, aí fui lá, participei das celebrações fúnebres dele, porque era um grande homem, um grande servo de Deus, né? Participei, fiz um ministério e aprofundei sobre o assunto. E em aprofundar sobre o assunto, por isso que eu tenho assim um pouco, mas eu aprofundei de verdade mesmo. Comprei alguns livros, comprei 7 livros, porque isso me interessou, esse assunto. Eu achei muito de Deus, né? Deus tem um ministério de cura e libertação para dores profundas, né? E eu tinha essas dores profundas. O resultado é que eu liberei o perdão para essa pessoa, né? Para o meu pai também, sabe? O meu pai nem sabia, né? Mas um dia, pai, eu entendo, sabe? Eu entendo tudo que o senhor passou, tudo que o senhor viveu. Eu queria dizer que eu perdoo o senhor, né? Ele não entendeu muito assim não, mas aquele perdão era interessante para mim, eu liberar aquele perdão. Não é um perdão da boca para fora, é do coração para fora. E essa pessoa que fez esse abuso sexual, eu fui lá, conversei com ele, né? Liberei o perdão, sabe? Pedi para ele procurar ajuda, né? Porque é uma pessoa escravizada por conta de outras coisas, sem querer falar dos outros, né? Mas esse perdão foi curativo. Lembra que eu vi falando que o perdão é curativo para nós? É curativo mesmo. Você trata da ferida com perdão, entendeu? Então vamos lá, né? Vamos com muita fé. Mais uma vez, muito obrigado por me ceder esse espaço na sua vida, principalmente para falar sobre as suas dores. Ninguém vai ter muito interesse nas tuas dores não, viu? Certo? Ninguém tem muito interesse nisso. É coisa que faz sofrer para você, é coisa que os outros vão ter que pensar e sofrer junto. As pessoas não estão muito assim, só as pessoas que realmente te amam. Mas às vezes essas dores são tão profundas que você quer esconder até das pessoas que te amam. Esse esconder é que faz mal. Eu passei 20 anos... Isso que eu contei para ti, essas duas grandes dores aqui, que hoje eu falo nos meus testemunhos, quando eu saio para falar para a juventude, que às vezes eu sou convidado para dar o meu testemunho. Eu falo dessas dores. Sabe quantos anos eu fiquei calado sem falar sobre esse abuso sexual, né, e da separação do meu pai como mudou? 25 anos. Quanto tempo eu usei droga e álcool? O álcool 25 e a cocaína 23. Ou seja, quando eu liberei o perdão, eu não senti mais necessidade de beber tanto, nem de muito menos usar cocaína. Coincidência?
Não. Ali era Deus liberando perdão no meu coração para que eu continuasse a minha caminhada sem precisar dessas tranqueiras. Vida nova. Firmeza? Vamos lá, vamos começar o nosso dia 41, 41º, que a gente vai falar sobre o sentimento de rejeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.